Então, meus amores, é o seguinte, para quem ainda não sabe muito sobre mim, meu nome é Anne, eu sou professora de português, sou formada em letras português e inglês, e eu decidi dedicar agora as minhas horas, meu empenho, meu desempenho profissional para o ensino de português básico, para aquelas pessoas que estão reiniciando seus estudos ou estão iniciando seus estudos, ou aquela pessoa que acha que não sabe nada ou acha que não sabe quase nada. Então, é um projeto de retomada de conhecimentos básicos da língua, né, com o objetivo de provas, de fazer prova, vestibular, concurso e tal. Então, por que eu decidi ensinar dessa forma? Quando eu estava estudando para o concurso de professora daqui do Distrito Federal, né, eu fui professora há 2 anos, fui professora temporária do GDF. Dei aula para jovens e adultos, à noite, em 2 escolas públicas. Então, quando eu estava estudando para esse concurso, eu nunca tinha estudado para concurso. Oi, Geilinha, que bom, seja bem-vinda. Então, eu nunca tinha estudado para concurso. E mesmo eu sendo formada em português, eu senti muita dificuldade de acompanhar as aulas do cursinho preparatório que eu tinha entrado. Então, eu comecei a meio que me desestimular. Eu falei, poxa, eu não estou conseguindo acompanhar essas aulas. E aí, o que eu vou fazer, né? Dei uma baqueada assim, mas vi muita gente também ficando com dificuldade, dando também uma desanimada e tal. Aí eu pensei, né, o que eu vou fazer para não desistir do concurso e para não desistir das aulas e tal. Continuei frequentando, mas continuei sentindo um pouco de dificuldade. E aí fui dar uma mexida nos meus conhecimentos, já no meu material da faculdade, porque na faculdade a gente não aprende gramática, né? A gente aprende outras coisas, a gente não estuda gramática necessariamente. E a gramática no concurso, ela é fundamental, concurso, vestibular, qualquer tipo de prova, assim. Aí eu me toquei que o que eu precisava recuperar realmente eram os conhecimentos básicos da gramática. Aí, a partir do momento que eu me dei conta que era esse conteúdo que eu precisava e que eu realmente precisava recuperar, porque eu realmente não lembrava, e eu me dei conta depois que tinha coisa que eu não tinha aprendido na escola. A gente estuda, eu estudei na maior parte da minha vida em escola pública e eu realmente não aprendi muita coisa que eu precisava aprender para poder fazer a prova. E aí eu comecei a realmente a prestar atenção no que eu precisava recuperar e fui buscar esse conhecimento. Então, eu fui lá pro comecinho, lá para aquele conteúdo de ensino fundamental 2, depois ensino médio, e aí eu retomei, né, os meus estudos a partir daí. As classes de palavra, principalmente, né, depois fui para morfossintaxe, principalmente o que eu precisava recuperar era a classe de palavra e as funções sintáticas de cada classe. Então, comecei a ver isso daí, demorou um pouquinho, acho umas 2 ou 3 semanas, né, eu fui para uma outra aula, eu pedi para trocar de professora, para uma professora bem mais básica, aí umas 2, 3 semanas eu já tive condição de avançar. Eu fui para a próxima turma, que eu não estava conseguindo acompanhar, e aí eu desempenhei bem e consegui passei em 3º lugar no concurso, né, e depois eu participei de um outro edital, passei em 4º lugar também, que foi para o Senado, até onde eu trabalhei até um mês e pouquinho atrás. Eu trabalhei como revisora de texto e articuladora política, e aí esse estudo me garantiu que eu tivesse condições de fazer as provas e me desempenhar bem e ser aprovada, né? Então, eu decidi ensinar essa parte, essa recuperação do conteúdo básico, justamente por causa por causa da minha dificuldade e do quanto eu vi as pessoas na minha sala de curso preparatório com a mesma dificuldade que eu. Inclusive, teve gente que desistiu de fazer concurso, falou, não, isso não é pra mim, eu não consigo acompanhar. GG, olha só, gente, que alegria. O G50 Moraes, esse moço que tá aí, ele foi meu aluno na escola aqui, quando eu tava dando aula no GDF. G, que bom que você tá aqui.
Ô, querido, que coisa boa. Eu tive uma boa relação com meus alunos, a gente se divertiu muito, né? E foram muito legais as aulas, enfim, foi muito legal, né, GG? Fala aí como é que eu sou como professora, conta aí pro povo como é que eu sou como professora, me diz aí. Ai, que legal. Aí, ó, só dá um joinha assim, ó. Que legal. Seja muito bem-vindo, meu bem. Então, em resumo é isso, né? Por que que eu resolvi ensinar esse conteúdo e que é o português pré-básico, né? O português eu chamo de pré-básico porque ele é antes da base que a gente precisa ter, é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente precisa ter para conseguir avançar nos estudos para chegar num nível de prestação de uma prova, de concurso ou vestibular ou qualquer coisa, inclusive para emprego, né? Às vezes a gente vai participar de um processo seletivo e tem que fazer uma redação, tem que escrever, dar as respostas. Às vezes tem que preencher a documentação e tudo, então saber o português, a gramática normativa, a norma, né, é muito impressionantemente necessário, né? Eu até gravei um vídeo esses dias, que eu frequento esses aplicativos de relacionamento, o Tinder e o Happn, porque, né, cara, nesse tempo de pandemia, eu chamo o Tinder de balada do momento, né? Você tá no sábado, dentro de casa, não vê ninguém, não fala com ninguém, você entra no Tinder, aí vai vendo as pessoas, aí clica lá, curte alguém, se der match, você conversa um pouco, depois vai embora. Eu faço assim, eu entro, fico um dia, dois, saio. E às vezes dou sorte eu tenho até alguns amigos que ficaram amigos que eu conheci, né, nesse tipo de aplicativo, porque não é necessariamente só para quem está querendo relacionamento e tal, mas eu uso muito por isso, assim, para conversar e tal. Enfim, aí eu dei um match com um rapaz e um cara interessante, aparentemente interessante, mas a gente não conseguiu conversar, porque eu não entendia nada do que ele falava, quer dizer, nada do que ele escrevia, né? Então, os parágrafos dele eu não conseguia encontrar um sentido, assim. Então, a falta de habilidade na escrita é um problema sério, não é um problema, mas é uma coisa comum, né, no meio entre os brasileiros, e eu acho que em outros países também, porque quando a gente aprende um idioma, a gente aprende falando, a gente não aprende escrevendo, né? A gente só estuda gramática quando você precisa da gramática de verdade para algum tipo de avaliação e tal. Ninguém fica estudando gramática simplesmente para falar de acordo com as normas impostas ali e tal. Então, assim, é muito importante a gente desenvolver a nossa habilidade, principalmente escrita, se a gente tiver uma intenção de um objetivo específico, né, de prestar uma prova ou de melhorar a sua capacidade comunicativa, especialmente na escrita. Então, gente, é isso. Vamos entrar no conteúdo propriamente dito. Nosso primeiro dia, não sei se vocês olharam o roteirinho lá, eu coloquei a programação. Hoje, a ideia é a gente conversar um pouco sobre como enxergar a gramática, né? O que é a gramática? Então, assim, a língua, ela é um fenômeno vivo, né? Ela é um organismo vivo, ela não tem uma trava, né? Ela vai mudando de acordo com o tempo, vai mudando de acordo, são as variações que a gente chama de diastráticas, diatópicas, vou dar uma colada aqui, diafásicas, né? Aquelas variações conforme o nível econômico, conforme o nível cultural da pessoa, conforme o nível de escolaridade, de acordo com a região onde ela mora, de acordo com a idade que ela tem, de acordo com o gênero que ela tem. Então, homens falam diferente de mulher, às vezes criança, idosos, então aquela variação de grupo profissional, variação de próprio de bairro, às vezes dentro da mesma cidade, dentro do mesmo município tem bairros diferentes, então uma pessoa fala assim, em São Paulo é muito característico isso, na Zona Leste, o pessoal que cresceu e foi criado ali, tem um jeito de falar diferente do pessoal que mora na Zona Oeste, então, e na Zona Sul também, Zona Norte, então tem toda essa possibilidade de variação, porque as pessoas, elas
somos nós que movimentamos tudo que existe, né? Então, a gente inventa palavras, a gente inventa termos, a gente ressignifica. Então, tem palavra que a gente significa uma coisa hoje, amanhã a gente já atribui uma coisa totalmente diferente e ela cai na boca do povo e assim ela é aceita, né? Então, como existem muitas variações, variações de todas essas naturezas, né, inclusive de país, né, que a gente chama de diafásico, diatópicas, na Europa, Portugal, Angola, acho que são 7 países que falam português, e cada país que fala português fala diferente. Tanto que a gente chama, os linguistas, né, a gente que estuda a língua portuguesa, a gente chama de português brasileiro mesmo, porque o português de Portugal é um, português do Brasil é outro, português da Angola é outro, Cabo Verde é outro, então depende muito do país, né, mas continua sendo português porque a base é a mesma. Então, o que é a gramática? A gramática é um conjunto de normas que vai dar um referencial do que é aquela língua, porque senão já pensou, todo mundo vira um dialeto, cada um fala de um jeito e ninguém vai conseguir se entender. Então toda língua, apesar das suas variações, ela tem um cerne, ela tem um conjunto de fenômenos, né, que acontece, um registro muito grande de fenômenos que acontecem na língua, que são comuns à maioria das pessoas. Então, isso é chamado de gramática. Existem vários tipos de gramática. Tem a normativa, tem a transcritiva, tem outras, acho que são 3 ou 4 tipos de gramática. Mas tem uma que simplesmente registra os fenômenos linguísticos comuns. Então, vamos imaginar de uma forma bem figurada e bem simplificada, assim, eu aqui em Brasília, uma pessoa em Curitiba, outra pessoa lá em Maceió, a gente vai descobrir o que eu falo igual a pessoa de Maceió e a pessoa de Recife e tal. Nós vamos dizer o que a gente encontrar um denominador comum, e esse denominador comum é o que vai estar ali registrado na gramática. Essa é a gramática descritiva, que descreve os fenômenos linguísticos, né? E tem a gramática normativa, que é aquela que impõe a regra, né? Que é aquela que quem se baseia nessa gramática fala que é o certo, é o errado, né? Então, falar, se você não fala dentro dessas normas, você está falando errado. Se você fala dentro dessas normas, você está falando certo. Se você não obedece essas normas, você fala mal, ou a sua habilidade comunicativa é ruim. Então, existem essas duas vertentes. Uma que registra os fenômenos, né, e reconhece qualquer um deles, não como sendo nem certo nem errado, mas fenômenos que acontecem, né, que eu particularmente sou mais dessa pegada. E tem a outra gramática, que é que impõe a regra, né? Que fala para você assim, olha, se não for dentro desse padrão aqui, tá errado, né? Então a gente costuma, os linguistas mais modernos, assim, que não são gerativistas, que não são normativos, assim, a gente entende que é certo a manifestação da língua, ela é correta, porque você está falando, você está se comunicando, você está conseguindo se expressar, né? Ela pode não estar de acordo com a norma padrão, de acordo com a regra que consta ali na gramática, mas porque ela é certa, ela é dependendo do contexto comunicativo. Então, se você está falando com seu filho, você não vai falar com ele do jeito que a gramática impõe, né, a regra para se escrever um bom texto. Você vai escrever um bilhete para sua mãe, você não vai escrever de uma forma, da forma como está determinada ali na gramática, né? Então, são os linguajares, o linguajar formal e o linguajar coloquial, né? Que a gente usa, tem as gírias, tem o jeito de falar, tem as regionalidades, tem os dialetos e tudo mais. Então, a língua formal é a que está lá na gramática, né? Tem essa vertente que considera o certo e o errado, e tem a vertente que considera adequado ou inadequado de acordo com o referencial, seja da gramática normativa ou seja da situação comunicativa, né? Você vai falar com uma pessoa, sei lá, já viu advogado conversando, né? O pessoal do meio jurídico conversando, tem hora que a gente não entende nada que eles estão falando. Então, eles estão errados? Não, mas se eles forem conversar comigo, para mim não vai me significar nada se eles falarem comigo nessa linguagem técnica. Eu não vou entender, porque
eu não sou da área, né? Eu não sou da área jurídica, então eles têm que falar comigo numa linguagem que eu seja capaz de entender, né? Então, isso é uma comunicação bem feita, isso é uma boa habilidade comunicativa, quando você é capaz de adequar a sua linguagem à situação comunicativa, ao contexto em que você está se expressando, né? Então, você vai falar com uma criança, você fala de um jeito, vai falar com uma pessoa, com seu chefe, você fala de outro jeito, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai falar de outro jeito, né? Você vai redigir uma carta para um órgão público, você vai escrever de um jeito, né? Então, assim, tem as adequações, né? Eu creio mais nisso. Mas, como a gente está falando de provas e concursos e processos seletivos e tudo mais, a gente não pode negligenciar, não, a gente é obrigado a olhar para a gramática, para as regras gramaticais. Então, você não vai conseguir responder uma prova de concurso, por exemplo, se você não souber as regras, porque o que se pergunta está dentro das regras. O que se pergunta é a própria regra, muitas vezes, né? Então, se você vai fazer uma redação, você não pode usar uma linguagem coloquial. Você tem que usar a linguagem formal, você tem que escrever de acordo com as regras que estão descritas ali na gramática. Então, é importantíssimo o conhecimento da gramática. E existe uma cultura mesmo, né? De falar, gramática é difícil, português é difícil. Gente, tudo é difícil. Né? O que a gente não conhece é difícil. Qualquer idioma é difícil. Qualquer matéria é difícil se a gente também botar isso na cabeça da gente. A gente precisa dar uma quebrada nessa forma da gente pensar, né? Dentro do curso eu tenho uma ferramenta que ajuda a desbloquear o aprendizado de qualquer coisa. Então, a gente precisa trabalhar na nossa mente, de construir e reconstruir a nossa forma de pensar, as nossas crenças, que a gente chama muito de crenças limitantes, né? Para que a gente possa ter contato, receber e acomodar as novas informações. Então, assim, tudo pode ser difícil, também tudo pode ser mais fácil, depende muito da forma como a gente encara. O português, ele é complexo, assim como qualquer idioma. O pessoal fala, inglês é fácil. Não é fácil não. Da mesma forma, o pessoal fala assim, no inglês a palavra significa aquilo ali. No português, não, você fala uma coisa, significa um monte de outro, tipo manga. Manga pode ser uma fruta, manga pode ser de camisa, pode ser manga do verbo mangar, que é usado regionalmente como uma forma de ficar tirando sarro, ficar zoando uma pessoa, né? Então, falam assim, no inglês não tem isso. Tem sim, todo idioma tem. Então, eu não conheço o japonês, por exemplo, nem o árabe, nem o chinês. Mas nas outras línguas, que eu já tive a oportunidade de ter contato, tem sim, varia da mesma forma. Tem os dialetos, por exemplo, no Canadá, no Canadá é inglês e francês, as línguas oficiais, mas tem outros dialetos nos cantões lá que, se for conversar na Itália, gente, você vai para a Itália, em Roma, é um jeito de falar. Vai para Nápoles, é outro jeito de falar. Vai para Sardenha, é outro jeito de falar. Então, o que acontece? Tem que ter a gramática, tem que ter uma regra básica, porque senão daqui a pouco ninguém se entende mais, né? Então, é um centro norteador, né? O português, o centro é esse aqui. A partir do resto, tudo que estiver fora é uma variação, não necessariamente que esteja errado. Então, a noção de correto e a noção de errado. Então, aí, o peer, né, peer, na verdade, é só dialeto. Mas tem gramática italiana, não tem? O peer, ele é professor de italiano, ele mora em São Paulo, tá aqui com a gente na audiência. Obrigada, meu bem, por você estar assistindo. E ele dá aula de italiano também. Tem gramática? Eu acho que tem. Eu tenho um livro de gramática italiana aqui. Ou inventaram. Como é? Me conta aí. Então, a noção de correto e de errado é por causa disso. É correto conforme a norma da gramática que está sendo imposta ali, para que exista pelo menos um mínimo padrão, né, para se estabelecer a comunicação dentro de um idioma. É o que é comum entre as pessoas que reconhecem aquele código, né, aquele conjunto de símbolos, né, porque a comunicação ela não se faz só
por meio de uma língua, ela se faz também por meio do som, ela faz também por meio de imagens, por meio de movimentos, de gestos, de atitude. Então, a comunicação, ela é um todo, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa, a pessoa nem falou nada pra gente e você olha para ela e você sabe que aquela pessoa tá triste. Ou então que aquela pessoa tá chateada, ou então que aquela pessoa tá desconfiada. Então, isso tudo é comunicação, né? A gente transmite mensagens de várias formas diferentes, né? Então, inclusive imagem. Uma vez eu fiz uma prova, estava escrito assim, no texto abaixo, nananana, só que não tinha um texto, tinha uma imagem, um quadro. Aí muita gente fala, pô, não tem texto, tá errada a prova. Não, gente, tá certo. Tudo é texto, tudo é texto. Cores é texto, tudo é texto. Tudo que transmite uma mensagem você pode considerar texto. Então, é possível que você encontre em alguma prova, falando para você analisar o texto abaixo e ter uma imagem, um quadro, uma figura de uma obra de arte, uma cena, alguma coisa assim, porque tudo isso transmite mensagem, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda análise do discurso, as cores vermelho, ela denota força, guerra, entendeu? Então, as cores têm força de significado, né? Então, a gente precisa ter essa noção de que tudo transmite mensagem, tudo é texto, beleza? Então, assim, uma das coisas que me ajudou, uma das coisas que me ajudaram a compreender melhor, olha só, sim, pessoal. Gente, do Face. Vem pro Instagram, por favor. Vem pro Instagram, essa imagem tá muito ruim. Tá muito, muito. Bom, vem pro Instagram, gente, do Face. Então, que eu ia falar? Perdi o meio da fiada, como diz, né? Uma das coisas que me ajudaram a compreender, a avançar os meus estudos, principalmente na questão de análise sintática, foi perceber que a gramática, ela deve ser analisada em quatro níveis, né? Um nível morfológico, o nível sintático, o nível semântico e o nível fonético. Esses níveis salvaram minha vida. Saber que existem esses níveis salvaram a minha vida. Por quê? Porque eu olhava ali, eu vi uma palavra, aí a professora falava, isso aqui é um substantivo, mas é o sujeito e não sei o quê. E eu ficava assim, falei, gente, essa palavra ela é substantivo ou é sujeito? Aquilo confundia minha cabeça de um tanto. E eu não conseguia encontrar sentido naquilo. Só depois que eu fui estudar, que eu compreendi, que eu tive a informação de que existem esses 4 níveis na gramática, foi que eu fui entender de que a palavra ela pode ser sujeito, ela pode ser substantivo também. Então, assim, se você faz uma análise a partir do ponto de vista da morfologia, você está olhando para um aspecto daquela palavra ou da sentença. Se você olha a partir da perspectiva semântica, você está olhando o sentido, o que aquela palavra significa. Eu falei do morfológico, se você está olhando a partir do aspecto morfológico, você está olhando para a palavra na forma dela. Se ela é feminina, se ela é masculina, se ela está no plural, se ela está no singular, se ela está reduzida, se ela está aumentada, se ela tem grau, se ela tem, enfim, as características daquela palavra. Quando você olha a partir do ponto de vista semântico, você está avaliando o que aquela palavra significa, né? Então, pega lá a palavra casa, então, morfologicamente, é uma palavra feminina, termina com A, né? Só tem 4 letras, está no singular, não está aumentada nem diminuída, não tem um casarão, não tem uma casinha, não está escrito isso, é só a casa. E aí, do aspecto morfológico, é isso que eu falei. Agora, quando você olha do aspecto semântico, o que pode ser a casa, dependendo do contexto? Pode ser a casa mesmo, a propriamente dita, a casa, mas a pessoa pode falar a casa como o seu porto seguro. Tem outros significados que a gente pode atribuir dependendo do contexto comunicativo, né? E aí tem a parte, o nível semântico, né? O nível semântico que é o momento que a coisa fica ruim. Ruim, né? Porque, de acordo com a gramática, o certo é falar ruim.
mas a gente fala ruim. E se tá todo mundo entendendo, por isso que a gente não fala que é errado, a gente fala só que é inadequado, não está de acordo com a norma padrão, mas tá certo, você entendeu, tá certo. Então, assim, quando chega no nível sintático, da análise sintática, é que a coisa esquenta, porque aí você vai ver qual é a função daquela palavra dentro de uma sentença. Aí você não tá mais vendo palavra, aí você tá vendo a função daquela palavra dentro da oração, dentro da frase, né? Aí que o negócio começa a pegar. Então, se a gente não tiver essa noção de que tem esses níveis, eu falava muito na sala, o GG, se tiver aí ainda, talvez ele se lembre, bota o óculos da semântica, bota o óculos da morfologia, bota o óculos da fonética, bota o óculos da análise sintática, da sintaxe, porque cada hora a gente vai olhar para aquela palavra ou para aquelas palavras a partir de uma perspectiva diferente, né? Então, na morfologia, quando a gente olha para o texto ou para aquela sentença ali, a partir da perspectiva da morfologia, o que a gente vai ver? Quais são as classes de palavras, que são 10, né? Que aquela palavra pertence a qual classe? Aí, quando você consegue identificar a classe daquela palavra, num estudo mais acurado, você já consegue saber quais são as funções dentro de uma oração, de uma frase que aquela classe de palavra pode ocupar. Então, isso vai facilitando imensamente, assim, um nível facilita o outro, entendeu? Então, a gente vai ver, deixa eu ver, acho que amanhã eu vou entrar um pouco mais na questão de cada nível, né, do que cada nível desses que eu tô falando, morfológico, sintático, fonético, o que cada nível desses, de que forma, o que a gente encontra dentro desses níveis, né? Então, peraí, aqui, ó, 20, 21, ó. Amanhã eu coloquei 3 níveis da gramática, só que na verdade não são 3, são 4. É porque o Chomsky, que é o linguista, um dos maiores linguistas, né, da história, ele catalogou só 3, mas a gente analisa a partir em 4. Ele só não integrou a morfologia, ele integra fonética, sintaxe e semântica. Então, anota aí, se vocês quiserem botar aí no caderninho, os 4 níveis de análise da gramática, né? Os 4 níveis gramaticais de análise de um texto. Morfológico, que engloba a forma da palavra e a classe de palavras, 10 classes de palavras. O fonético, que trata do aspecto sonoro de cada palavra, é onde entra o aspecto que engloba a parte de acentuação, de separação de sílaba, porque ele tem a ver com a produção sonora de cada palavra. Aí tem o aspecto semântico, que está relacionado quase que exclusivamente ao significado, né? O conteúdo de significado que aquele símbolo traz, que aquela palavra traz, né? Aqui vocês vão ver que eu vou usar, pode ser que eu use de vez em quando a palavra vocábulo. Vocábulo e palavra é a mesma coisa, né? Então, se eu falar vocábulo, se eu falar signo, se eu falar palavra, eu estou me referindo à mesma coisa. Então, o semântico tá ligado à carga de significado que aquele vocábulo traz, e tem a sintaxe, que vai tratar das relações de uma palavra com outra palavra, para construir o sentido de uma frase, o sentido de uma oração, o sentido de um texto, né? Por exemplo, se a gente coloca lá, sabe quando o índio fala mim vai para não sei aonde? Mim vai tocar tambor? A gente entende, não entende? Entende. Tá errado? Conforme a gramática, sim, está errado, porque essa não é uma construção permitida, mas é uma construção registrada, um fenômeno que ocorre. Então, do ponto de vista gramatical, a gente pode dizer que ele está inadequado, mas do ponto de vista comunicativo, ele está ok, ele conseguiu se fazer entender. Mas quando a gente começa a falar, como seria então o correto dentro da gramática, né, entre aspas, mim vai tocar tambor, não, eu vou tocar tambor, ou eu irei tocar tambor, né? Então,
esse eu irei tocar tambor, ou mim vai tocar tambor, ser errado ou ser certo, e por que que combina, por que que deve, por que que é errado, por que que é certo, isso é análise sintática. Trata das relações entre as palavras no texto e que vão resultar na construção de um sentido. Então, guarda aí esses 4 níveis que vão ali na frente, no decorrer da semana, vocês vão ver o tanto que isso vai fazer diferença, ter consciência de que existem esses 4 níveis de análise de uma língua, né, de uma gramática, das normas dentro da gramática, certinho? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ver esses níveis amanhã, de forma um pouquinho mais aprofundada. Aí no dia 22, na quarta-feira, serão as 10 classes de palavras. Eu vou falar um pouco das classes e das funções sintáticas que elas ocupam, né? Tem classe de palavra que só ocupa determinadas funções. Tem funções que só pode ser ocupada por uma determinada palavra. Então, por exemplo, o sujeito. O sujeito, o lugar de sujeito, teoricamente, a gente pode falar assim, só pode ser um substantivo. Mas o sujeito, ele não é uma classe de palavra, ele é um lugar dentro da sentença, né? Então, um verbo pode ocupar o lugar de sujeito. Várias outras classes podem ocupar o lugar de sujeito dentro de uma sentença, dentro de uma oração, dentro de uma frase, porque depende da construção, depende da estrutura sintática, né, da combinação que aquelas palavras estão dispostas e do sentido que se está sendo produzido. Eu falei, se está sendo produzido. Tá certo, mas do sentido que está sendo produzido de acordo com aquela disposição de palavra. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, andar, pode ser um substantivo? Pode. Andar, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Andar pode ser um verbo também. Eu ando, tu andas, ele anda, não. Aí quando a gente coloca assim, o andar daquela pessoa, o andar daquela menina é interessante. O que aquela palavra, que se a gente olhar só de acordo com a morfologia, é classificada como um verbo, o que ela está fazendo ali? Né, qual é a função que ela está ocupando ali? A função de sujeito, porque é o andar, o jeito de andar daquela pessoa. Não é o andar, o verbo, é o jeito de andar daquela pessoa. Então, se a gente for classificar como verbo, já não seria correto de acordo com as normas gramaticais. Então, num olhar primeiro, morfologicamente, a gente olha a palavra andar, a gente pode classificar, dentro desse contexto, né? A gente pode classificá-la como um verbo, mas se a gente for olhar sintaticamente, ela não tá fazendo um papel de verbo, ela está fazendo um papel de substantivo, que é o jeito de andar daquela pessoa, né? Então, e aí, como substantivo, ela ocupa a função de sujeito dentro da oração. Tá certo? Então, nós vamos dar uma aprofundadinha nessas áreas amanhã. E depois, as 10 classes de palavras. Depois, nós vamos falar só sobre substantivos e verbos, que é muito importante, porque as 10 classes de palavras, elas se relacionam basicamente ou com substantivo ou com verbo. Isso aí também vai dar uma clareada muito importante na compreensão da análise sintática, tá? A gente vai falar sobre esses dois, que são as principais, que determinam todas as outras. E no final a gente vai, na última live, que é na sexta-feira, nós vamos falar compreendendo a sintaxe. A gente vai dar uma olhada nessa construção toda, na combinação entre as palavras, vamos falar um pouco mais de função, tá certo? Então amanhã a gente fala um pouquinho das outras áreas, mais aprofundadamente dentro dessas áreas aí que eu falei, as 4, né? Que vocês já anotaram aí no caderninho, que eu já desconfio que vocês já anotaram. E a gente vai aprofundando nesses conteúdos. E quando a gente chegar na sexta-feira, pode ser que eu dê uma provinha, digamos assim, um testezinho. Pode ser que eu faça um testezinho com vocês. E se quem responder esse testezinho, quando for fazer, quando eu abrir as inscrições para o meu curso, que ainda não estão abertas, pode ser que ganhe um desconto aí, se alguém quiser fazer o curso, né, de gramática
pré-básica, que é gramática para iniciantes, reiniciantes, aquelas pessoas que acham que não sabem nada ou que não sabem quase nada. Vamos recuperar todo esse conhecimento. Oi, Mari, meu amor. Tudo bem, amigos? Franci, uau, Franci Rodrigues tá aí, olha só. Natureza, oh, que legal. É, né, interessante, né, Pierre? Então, assim, fiquem ligados aí, não deixem de assistir a live. Temos aí os atrasadinhos do Enem, né? Mas, enfim, a gente vai construindo esse conteúdo aos poucos e eu sou super grata e super feliz que vocês estão aqui comigo assistindo as aulas. E lembrando mais uma vez que o conteúdo dessas lives, ele só vai estar disponível por no máximo 48 horas, que é o tempo de eu subir esses vídeos para dentro do curso. Então aproveitem para assistir gratuitamente, vai estar liberado nas próximas 48 horas. Indiquem para os amigos, se vocês acharem que esse conteúdo faz sentido para alguém, tem alguém estudando, que está precisando saber disso, que vai dar uma clareada, chama o coleguinha, chama o pai, a mãe, o irmão para dar uma refrescada na memória aí desse conteúdo, né? E botar para frente aí os estudos, porque sem a base a gente não consegue avançar de jeito nenhum, né? Chega lá na aula do cursinho preparatório, a gente sente a pessoa, eu me senti a pessoa mais burra do planeta. Falava, meu Deus, como é que eu fiz faculdade de letras e eu não consigo fazer essa análise aqui? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho aí um pouquinho não, um pocão, né? Vou tentar clarear para vocês aí ao máximo essa questão das funções sintáticas na sexta-feira, tá certo? E quem fizer o testezinho vai ganhar desconto quando eu abrir as inscrições para o meu curso. Divulguem aí, chama a galera e vem assistir. Então, assim, nós temos ainda alguns minutos, porque daqui a pouco o Instagram derruba a minha live, né? A live ainda não acabou. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão a fazer, me falem aí, me digam aí o que vocês gostariam de perguntar, se gostariam de fazer alguma observação e gostariam de trazer algum tema para a gente conversar dentro desse assunto da gramática como um todo. Manja aí. A gente pode falar também sobre preconceito linguístico. Então, mandem o que você quer saber, alguma dúvida específica dentro desse conteúdo, manda aí para mim, tá certo? Enquanto isso, a gente retoma aqui um exemplo, né, sobre certo e errado. Eu vou trabalhar isso mais aprofundadamente aí para frente. Sabe quando a gente vê escrito assim no WhatsApp, eu entendi com R no final? Tipo, a pessoa tá querendo dizer que ela entendeu, o verbo entender no passado, né? No primeiro passado simples. E aí ela finaliza com R, que é o verbo no infinitivo. Ou então, ver, a pessoa quer dizer ver, aí ela vai escrever ver com o acento, o circunflexo ali. Então, isso é uma inadequação, é um erro. Gramaticalmente, é um erro. É possível da gente entender? Mas, de acordo com a regra da língua, a regra da gramática, é um erro. Agora, quando a gente avalia assim, tá conseguindo comunicar? Tá, beleza. Até aí, tudo bem. No caso do eu entendi, não tem confusão de significado, mas tem outras palavras que podem apresentar, né? Olha só, por exemplo, eu anotei aqui, quando alguém escreve assim, curte minha página, curti, C-U-R-T-I, curti. O curti é o passado do verbo curtir, então é eu curti, né? Então, você pode estar querendo dizer que eu curti a minha página. Mas, no geral, a gente vê muito escrito assim, curte a minha página, como sendo um pedido para a pessoa curtir a sua página, né? Então, em vez dela escrever curta a minha página, é um pedido para outra pessoa curtir a página, ela está dizendo curti, eu curti a minha página. Então, tem diferença de significado. Quando tem diferença de significado, aí sim eu vejo problema. Porque o R, ele não é acento. Muita gente escreve como se o R fosse um acento, para dar a tônica, né, da palavra,
Isso que eu tô falando aqui, tônica da palavra, é um aspecto da fonética, do nível fonético-fonológico da gramática. Então, a tônica da palavra, que é aquela sílaba mais forte, né, que se fala curtir, a pessoa pode, às vezes, colocar o R querendo dar uma força maior naquela sílaba. E, na verdade, ela não quer dizer aquilo. Entende? Então, se você vê escrito assim, curte a minha página, tem 2 significados aí. Se você não tiver um contexto para tirar essa dúvida, se não estiver fazendo parte de uma, sei lá, de uma conversa ou algum diálogo ou uma cena que você está vendo ali, para que faça você entender que aquela pessoa está pedindo para você curtir a página dela, você vai entender que ela está falando que ela curtiu a página dela. Então, curte a minha página, eu curti a minha página. Mas, na verdade, eu estou falando para você curtir, eu estou pedindo para você curtir. Então, o que seria o correto dentro da gramática? Curta a minha página, né? Ou então, curte. Se você coloca curte, também não é o adequado conforme a gramática, mas já fica mais claro o que você está querendo, né? Então, você fala, curte aí a minha página, curte a minha página, porque você nunca vai falar, eu curte a minha página, né? Então, você já clareia o significado aí, com uma letrinha só, né? Aí a gente está falando do aspecto morfológico, né? Palavras que terminam com R, palavras que... o verbo quando ele é conjugado, quando ele não é conjugado. Então, o problema maior que eu vejo quando a gente está avaliando um texto, uma escrita, se ela está certa ou errada, eu, Anne, particularmente, quando a gente não tem necessidade de obedecer uma norma da gramática, o certo e errado para mim é a pessoa conseguir dizer o que ela está querendo dizer, né? Aí a gente já entra numa competência comunicativa que eu trabalho muito na minha outra página, que é @AnneSilva627. Lá eu falo muito sobre comunicação e eu estudo sobre comunicação não violenta, mediação de conflitos. E a comunicação, ela é a base de toda a existência da gente. As relações, elas são construídas baseadas nas comunicações, né? Então, se a gente não se comunica direito, a gente causa problemas para nós, para os outros, né? Conflitos, desentendimentos, mal entendidos. Então, o que é você se comunicar bem? É você ser capaz de dizer aquilo que você quer dizer, né? Fazer com que a outra pessoa compreenda aquilo exatamente o que você quer dizer, né? O povo fala muito uma frase aí, eu falei tal coisa, mas cada um entende o que quiser, o que a pessoa entendeu é um problema dela. Não, não é um problema dela. Se você está se comunicando com a pessoa, o ideal é que você seja claro o suficiente para que a pessoa compreenda o que você está dizendo, né? É com aquela coisinha que a pessoa fala, mas era brincadeira. Fala uma grande cagada, uma grande merda, a pessoa se sente ofendida, aí fala, tô brincando. Não, você não tá brincando, se foi isso que você disse, né? Então a gente tem que pensar em melhorar as nossas habilidades comunicativas e ter atenção na construção das sentenças, das frases, seja falada, seja na escrita. Ter atenção nisso é fundamental, né? Porque você não vai falar qualquer coisa e depois poder voltar atrás, não, é brincadeira, né? Então, nem sempre isso cola, não, né? Então, as comunicações, a base da comunicação é você conseguir ser claro, e ser claro é você ter um bom desempenho, uma boa competência no uso da língua, né? Então, quanto melhor você usar a língua, quanto mais competente você for na sua fala, na sua escrita principalmente, porque a fala a gente ainda tem outras coisas que ajudam, por exemplo, o tom da voz, o contexto, né, que você está se comunicando ali, a expressão facial, os gestos, a mão, tudo isso ajuda a construir o sentido, né? Às vezes você fala uma palavra com uma cara, você vai causar um terremoto na vida de alguém, ou na sua própria, né? Às vezes você usa aquela mesma palavra com outro tom, com outro jeito de explicar e tudo, você já amenizou ali a questão. Então, na língua falada,
a gente ainda tem esses aspectos que podem dar uma ajudada na construção do sentido, né? Na construção daquilo que você está querendo dizer. Agora, na língua escrita, isso é mais difícil, principalmente quando a gente usa a língua dentro de um contexto formal. Então, quando é um contexto literário, por exemplo, escrito, né? Você pode usar todos os recursos literários, todos os recursos linguísticos de estilística para construir o sentido que você quer, né? Agora, quando você está na produção de um texto oficial, na produção de um texto, por exemplo, para um órgão público, você tem que, o ideal é que você coloque de forma padrão, né? Então não dá para você florear muito, você tem que escrever de acordo com o que diz a gramática. Então, por exemplo, na redação oficial, não é mais permitido aquele vocativo que se usava muito, prezado, excelentíssimo, não, excelentíssimo uso, que é pronome, mas prezado fulano de tal, antes de mais nada, venho, manifesto meus cordiais abraços, não sei o que, sabe? Hoje não se usa mais. Na redação oficial não pode, em prova de concurso cai isso, perguntando sobre o uso de adjetivos, né, que aí a gente volta lá naquela questão da morfologia, né, das classes de palavras, o adjetivo que dá qualidade ao substantivo, ao nome, né. Então, se você usar adjetivos, caro senhor, caro fulano de tal, prezado fulano de tal, veio manifestar minhas cordiais, não sei o quê, já não pode mais, já não está de acordo com as regras, as normas oficiais de redação oficial, e isso é cobrado em concurso. Então, quando a gente desempenha bem, quando a gente conhece bem a nossa língua e constrói bem a nossa competência comunicativa, pô, aí o céu é o limite, né? Porque todo mundo vai entender o que você está querendo dizer e não tem confusão, tá certo? Nós temos poucos minutos, deixa eu ver que horas são, tá acabando aqui. Eu vou pedir para vocês, não acabou ainda a live, segura aí. Eu vou pedir para vocês curtirem bastante, botarem bastante coraçãozinho lá e compartilharem. Não esqueça de convidar os seus amigos, parentes, colegas para assistirem. Se vocês gostaram do meu jeito de falar, do meu jeito de explicar, coloca aí nos comentários, que isso vai me dando força e vai me ajudando a ajustar, né, a pegada, a ajustar a condução do meu ensino, a condução da minha explicação, né? A gente vai sempre aprendendo de acordo com o feedback que vocês dão, é muito importante para mim, tá bom? E vamos caminhando aqui, porque ainda, como eu disse, a live ainda não acabou, né? Tem um outro exemplo que eu peguei aqui, o óculos, né, gente, porque sabe como é, né? Aqui, ó, você vai vir e você vai vir. Quem de vocês aí fala você vai vir, V-I-R, quando você vai perguntar pra pessoa, você vai vir pra casa? Você vai vir na festa? Quantas pessoas falam vai vir? Poucas. De acordo com a norma, o correto é isso. Mas geralmente a gente fala você vai vir. É igual o ruim. A gente fala ruim, geralmente. A gente fala ruim. Ai, que ruim isso. Ai, que troço ruim. Normalmente a gente fala isso. Mas, de acordo com a norma, o correto é ruim. Então, vai vir e vai vir. Aí eu anotei assim. De acordo com o correto, você vai vir. Mas quando você fala vai vir, num contexto informal, tem algum problema? Vocês acham que tem algum problema? Isso implica, assim, um aspecto, implica algum problema no aspecto semântico? Traz algum mal entendimento no que diz respeito ao significado do que a pessoa está querendo dizer? Tem. Eu não vejo, por exemplo. Eu não vejo. Você vai vir? Você vai tentar, você está entendendo. Se eu falo você vai vir, você vai vir, você está entendendo o que eu estou perguntando, né? Então não tem problema semântico, não tem problema de significado daquilo que você está querendo dizer, né? Mas se você escreve você vai vir numa prova, numa redação, você já vai ser penalizado, né? Não tem problema semântico, mas tem problema
de ortografia e também de sintaxe, porque é um problema de concordância verbal aí, né? Aí não tá, você está transgredindo as normas esperadas da língua padrão, que é o que é cobrado nas provas. Então, tem que ter muito cuidado com isso, com o contexto comunicativo, porque muitas expressões, para nós, é aceito, né? Então, se você tá lá de bobeira, vendo lá um texto, lá na prova, tá escrito, você vai vir na festa hoje, e perguntarem assim, qual é o erro, tem que estar atento, tem que saber isso aqui, porque senão você passa batido. Por quê? A gente está acostumado com essa expressão, né? A gente está muito acostumado. Igual a perguntar qual que é a sílaba tônica da palavra ruim, né? De acordo, se a gente não prestar atenção, se a gente não souber a regra gramatical numa prova, eu tenho 28 segundos só, então já vou dar o tchau para vocês. Mas se a gente não souber essa regra, você é capaz de colocar que a sílaba tônica é ru, não o ruim, é ruim, porque a gente fala ruim, é ruim, ruim pra cá, ruim pra lá, a gente fala ruim. Então, essa é a diferença da gente saber e não saber a gramática. Muito bem, meus amores, boa noite pra vocês.